Bom dia, pessoal. Então, para nós darmos uma variada aí em relação às outras aulas aí em que eu tenho tratado sobre o coeficiente de correlação e a regressão, hoje nós vamos falar um pouco sobre o solver. E o solver, ele é basicamente uma ferramenta do Excel que permite que você utilize e realize processos de iteração. Tá, você talvez me pergunte então, para que serve isso dentro da engenharia? Eu vejo duas possibilidades, tá? Uma não sou eu que estou dizendo. Se vocês se esforçarem aí, tentar lembrar aí o comecinho aí das aulas de resistência, quando acho que uma das primeiras aulas, né? A gente começou vendo ali os tipos de estruturas. Né? E quando nós vimos os tipos de estruturas, a gente viu que existia três tipos de estrutura. A gente não entrou muito no assunto, mas nós vimos que existiam as estruturas hipostáticas, que são as estruturas, então, hipo pouco, né? Isostática, ou seja, igual, e hiperestática, então mais do que. Né? Então, o que quer dizer esses prefixos aí delas? Então, a hipostática, você necessita de menos equações do que você dispõe. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma hipostática, você tem mais equações do que você precisa para encontrar os parâmetros das forças, tá? Então, é relativamente fácil de você achar. Se você encontrar as equações lá, você consegue encontrar, tá? Enquanto que na isostática, você tem um número suficiente de equações em relação ao número de variáveis, tá? Então, você tem basicamente o que você precisa para conseguir esse valor, nem mais nem menos. E aí a hiperestática é o caso em que você tem menos equações, né, em relação ao número de variáveis. Tá? Nesse caso, você normalmente vai ter que utilizar a iteração com relação àquelas variáveis que você não tem como encontrar. Certo? Então, algumas variáveis você não vai ter disponível ali, né, nas outras equações. Aí você precisa, teoricamente, utilizar o solver, né, utilizar a iteração para encontrar uma das variáveis, as outras, teoricamente, você encontra ali criando um sistema de equações. Tá? Então, é para isso que serve essa iteração que o solver realiza. Tá? É, aqui no caso, nós vamos mexer então com aquela. Outro caso em que nós vamos utilizar isso dentro da engenharia seria para encontrar um número preciso, tá? Um número preciso do que? Do nosso fator de atrito. Existe uma fórmula, só que ela é uma fórmula implícita. Eu já vou mostrar o que é uma fórmula implícita. No caso das fórmulas implícitas, a melhor forma de você encontrar o valor é utilizando o solver, utilizando os processos de iteração. Certo? Então eu vou mostrar aqui. O solver ele fica na aba dados, tá? E ele fica aqui no cantinho. Aí você vê esse ponto de interrogação escrito solver na parte de análise. Só que é provável que vocês não tenham ele habilitado no computador de vocês. Então vocês têm que fazer aquilo. Vamos em arquivo, opções. Aí, se não me engano, é suplementos que você vai, tá? Opa, suplementos. Aí você vai, clica nesse botãozinho aqui embaixo, ir, tá? E aí vai mostrar todos esses vários suplementos aqui, tá? Só que aí você tem que marcar essa opção aqui, habilitar a opção solver para você poder utilizar e clicar em OK, tá? Como o meu já estava habilitado ali, eu não precisei mexer. Mas existe, você também pode utilizar o teste de hipóteses, que é mais ou menos a mesma coisa e vai aqui em atingir meta. A ideia é praticamente a mesma, tá? Só que o solver ele não vou dizer que varia muito, mas os dois são praticamente a mesma coisa, tá? O solver só é a versão mais recente aí que você tem da ferramenta do Excel para utilizar a iteração. Então, para quem tiver no 2007, só vai ter o atingir meta. Quem está no 2016 ali já vai ter o solver também. Então, vai poder utilizar os dois, tá? Então, como que funciona esse tal de solver? Então, você vem aqui, vejam só, existem dois tipos de equação aqui. Tá? Existe a equação implícita, né, de Colebrook-White, tá? Que é a equação que a gente utiliza para calcular o fator de atrito. E existe uma equação explícita que os caras encontraram. Tá?
ela é uma aproximação, então existe um certo erro entre esta equação explícita, o erro é baixo, mas existe, entre essa equação explícita e essa implícita. Qual que é o problema de uma equação implícita? O problema da equação implícita é que ela é uma equação que você tem muita dificuldade de mexer com ela, porque quando você joga o valor da raiz de f, digamos, a tua incógnita, para o outro lado, ela vai sofrer uma anulação com a própria incógnita. Então seria a mesma coisa que se você tivesse x igual a x mais 2. Quando você joga o x para o outro lado, você vai dar zero. Então você tem que utilizar no máximo, você pode usar uma iteração lá para encontrar o valor mais próximo que vai dar vai chegar perto ali de você ter o valor ali que mais próximo vai chegar, o que vai chegar mais próximo você ter uma igualdade, certo? Então, quando você faz, mesmo que você faça as alterações, quando você jogar o raiz de f com o raiz de f daqui, ele vai então anular o raiz de f, então vai dar esse problema aí para você. Então é difícil você encontrar a equação explícita, né? Os caras acabaram encontrando uma equação explícita, mas ela tem um certo erro. Então, hoje em dia, o mais utilizado, digamos, das equações para você mexer com a parte do fator de atrito, para conseguir um valor mais preciso, seria a equação implícita ainda. Mas, hoje, como nós vimos em máquinas de fluxo, nós não acabamos não utilizando a equação implícita. Né? Nós ficamos lá com o diagrama de Moore, que consiste numa certa sistematização para alguns valores aí de rugosidade relativa, né? De rugosidade dos tubos, né? Então ele relacionava a rugosidade dos tubos com o número de Reynolds, né? E o diâmetro lá você utilizar para encontrar o número de Reynolds, tá? Aqui nós vamos utilizar então mais do que só o Reynolds e a rugosidade do epsilon ali, a rugosidade relativa, a gente vai acabar utilizando também o diâmetro, tá? Então como é que funciona? Aqui, deixa eu apagar esse daqui que eu já tinha dado um exemplo ali, então não precisa. Para você mexer então com o solver, primeira coisa, uma das suas células sempre tem que ser o valor que você quer encontrar, tá? Então, nesse caso aqui, vamos chamar isso daqui de f, tá? Esse é o valor que eu quero encontrar. Essas outras duas células aqui embaixo, uma vai ser o lado esquerdo da tua equação, então vai ser esse 1 sobre raiz de f, tá? E o outro vai ser o lado direito, que vai ser todo esse negócio aqui, tá? E aqui nós vamos ter uma outra célula que vai ser a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. O que o sistema vai fazer? Ele vai iterando, vai testando várias possibilidades, tentando que a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito da equação, esse valor de diferença, fique o mais próximo possível de zero. Tá? Então ele vai encontrar o valor que ele vai conseguir computar que chegue e que fique mais próximo do valor zero. Tá? Então ele vai testando vários valores até atingir aí uma aproximação. Tá? Então aqui, uma das células sempre é o valor que você quer encontrar, portanto o nosso f. Esta célula aqui, eu coloquei que ela vai ser 1 dividido por raiz, né? Essa função raiz aqui seria a mesma coisa que elevar a 1 sobre 2, então raiz, a função raiz do Excel permite então que você faça a raiz quadrada de um número, mas eu podia ter feito assim, ó, F3, que é o nosso fator de atrito, ali a célula do fator de atrito, abre parênteses, 1 dividido por 2, fecha. Dá na mesma, certo? Mas aí eu acabei utilizando a função raiz, mas tudo bem. Não vai fazer diferença. Aí aqui, veja só, esse aqui é o outro lado da equação. Então é menos log da base 10, log 10, essa função aqui, lembre-se, é a função log 10, então ele vai te dar o log na base 10, que é o que as pessoas em geral mais usam, né? Aí ele vai pegar esse D7, que é a tua rugosidade em milímetros, tá? E vai fazer com que ela vire para metro. Então ele vai multiplicar por vezes 10 a menos 3, porque 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, para conseguir o valor em metro, basta multiplicar por 10 a menos 3, tá certo? Então eu peguei e consegui esse valor da rugosidade aqui, que seria o valor de K, que é a mesma coisa que epsilon, tá? E aí eu peguei, fazendo a conversão para metro, e aí eu abri parênteses, coloquei 3,7 vezes o nosso diâmetro aqui, que é o D4. Só que ele está em centímetros. E aí eu tenho que multiplicar por 0,01, que é 10 a menos 2, né, considerando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Certo?
Aí eu fiz essa conversão de centímetro para metro, enquanto que no caso do diâmetro, enquanto que para o outro ali, para a rugosidade, eu fiz de milímetro para metro, tá? Porque a ideia é que as unidades cortem e vire algo adimensional na hora que a gente extrai essa divisão ali dentro, tá? Aí a outra parte aqui é essa outra fração. Então aí eu somei com 2,51 e dividi pelo valor do Reynolds, que é adimensional, então eu não tenho que me preocupar com qual que é a unidade medida, e multipliquei pela raiz de f, que também é adimensional, tá certo? Então a raiz desta célula aqui que a gente quer que saia o valor do f. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei a diferença, tá? Aqui eu peguei a diferença entre o primeiro e o segundo. Aí eu acho que eu pus ao quadrado porque eu queria desconsiderar o fator, por exemplo, de se está negativo ou se está positivo, entendeu? Então, o que importa é que ele me dê mais ou menos aí o valor da diferença, tá? Então aí eu poderia até só ter feito a diferença, tá? Não vai fazer muita diferença, não vai mudar muita coisa, tá? Mas então eu fiz a diferença entre o lado esquerdo da equação e o lado direito. Com que propósito eu fiz isso? Porque eu queria que a ideia é o seguinte, quando você subtrai um do outro, a gente quer que dê o mais próximo possível de zero, certo? Porque aí a gente está se aproximando da igualdade, certo? Então, porque essa igualdade é difícil de achar, então nós precisamos de vários testes sucessivos até achar o valor mais próximo aí do valor f. Aí como é que você faz no solver? Agora que você está com tudo montadinho, a diferença, o lado esquerdo e o lado direito da sua equação e o parâmetro que ele tem que achar, você vai em solver, tá? Aí você tem que definir o teu objetivo. O nosso objetivo é que a diferença, tá? Então você vai escolher diferença, pronto, célula F9, que é essa célula aqui da diferença, tem o valor de zero, então eu quero que ela chegue o mais próximo possível de zero, alterando qual célula? A célula F3, que é o nosso parâmetro F, até que ela encontre o parâmetro F que chega mais próximo do valor ali de uma igualdade, né? Que chegue o mais próximo possível da diferença entre os dois lados da equação que dê zero. E aí você vai em resolver. Pronto, ele deu o resultado. Se a gente alterar, por exemplo, algum parâmetro como o nosso, por exemplo, tirar as comercial e colocar concreto, tá? Ah, sim, eu vou, depois eu mostro como é que você faz para automatizar o valor da rugosidade, tá? Como é que você faria isso, tá? É uma função de pesquisa. Eu acho que isso aí eu falo em umas aulas aí mais para frente, mas é um negócio muito importante, tá? É fundamental. E quando você trabalha com classes aí relacionadas a valores, é importante utilizar então a parte essa parte de funções para procura, né? Mas então, vamos supor então que eu coloque em vez disso, continue então sendo o aço comercial para eu não ter que mudar, tá? Cadê o aço comercial? Esse aqui. Só que aí eu quero que o meu diâmetro seja de 10 centímetros. Aí você vai em solver, como ele já está com aquelas configurações, então F9 é a nossa diferença, eu quero que ela chegue ao valor de zero alterando o F, eu não preciso mudar esses parâmetros e vou em resolver. Pronto. Ele deu uma alteradazinha assim, não foi algo muito considerável. Eu acho que porque eu mudei pouco do diâmetro, mas talvez se eu fizer uma alteração maior aí na rugosidade, se eu pegar, por exemplo, a rugosidade do concreto, não, deixa eu pegar aqui, a rugosidade do ferro galvanizado aqui, que é 0,15, tá? E for em solver, vamos ver se ele dá um valor aí. Bom, ó, viu? Ele estava em 0,016 e ele aumentou para 0,021. Vamos testar para ver se isso daí funciona. Vamos no diagrama do Muri, aqui que nós temos a função explícita. Né? Essa nós temos aqui nesse diagrama, eu apliquei a equação explícita. Então vamos para cá. Vamos pôr o diâmetro de 10, como nós estamos trabalhando. E aí a rugosidade nossa vai ser de 0,15, né? Vejam só, aqui ele gera o fator de atrito. Veja, chegou bem próximo. Esse aqui é 0.02191, tá? E aqui é 0.0219079. Então chega bem perto. Então o erro que existe neste gráfico aqui, na equação explícita, ele é baixo. Mas se você quiser uma precisão, o melhor que tem no momento é você utilizar o solver, tá? Então essa aí é uma das aplicações aí. Dá para ver então que chegou num valor bem próximo aqui com a equação explícita ou com a equação implícita.
Na próxima aula eu vou mostrar então como que você mexe com esse solver para você encontrar uma equação do terceiro grau, tá? A equação do terceiro grau ela é bem complicada de você calcular pelo método convencional aí, achar uma fórmula aí, tipo a equação de Bhaskara, é bem complicado de você trabalhar. Então eu sei um método utilizando o solver que permite que você trabalhe com equações do terceiro grau, tá? Eu vou mostrar isso aí na nossa próxima aula. Então, deu para entender aí qual que é a ideia do solver. Você tem um lado esquerdo da equação, um lado direito. Você faz a diferença entre eles, vai no teu solver, diz quem que é o teu objetivo, quem que tem que ter o valor de zero, que no caso aqui nosso é o F9. Você diz para ele, o F9 é ver a diferença. Eu quero que ele tenha o valor de zero. E você diz, você vai alterar este parâmetro. E aí ele vai alterar para você, achando o valor mais condizente. Eu vou mostrar agora, então, para a gente terminar, como é que você faria isso no atingir meta. Então você vem em teste de hipóteses, também na aba dados, tá? E vai em atingir meta. Aí você clica, minha meta aqui realmente é esse F3 aqui, que na verdade, não, desculpe, esse F3 aqui não é meu objetivo. Primeiro, a nossa célula de objetivo é a célula F9, tá? Então clica aqui na F9. Para o valor de zero, tá? Eu quero que ele atinja o valor zero. E eu quero que ele me altere o F3. E aí você vai em OK. Assim, é que ele não teve ele não teve que computar, porque nós já estávamos com o valor certo. Mas se eu voltar com o 9.5, que dava aquele 16, né? E colocar aqui o valor de 0. Como é que era? 0.045 para o aço comercial, ele tem que dar aquele 0,16 lá, e pouco, né? Então vamos fazer de novo. A nossa diferença, o nosso objetivo, eu quero que ele tenha o valor de zero e eu quero que você altere esta célula. Vamos em OK. Aí ele vai testando, veja só, e ele chegou aqui ao valor de 0.01889 aí. Então ele dá mais ou menos parecido com o solver, certo? Então nós temos essas duas aplicações. Quem tiver com o Excel 2007 utiliza o atingir meta. Quem tiver com o Excel 2016 pode usar tanto o solver quanto o atingir meta, tá certo? Então era basicamente isso. Falei então dessa aplicação aí do solver, que é muito importante dentro do Excel. E muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para vocês. Uma ótima semana para todos. Muito obrigado.